Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Vamos dando então continuidade aqui ao nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aqui com o nosso capítulo número 4, que tem o seguinte título: Um pingo de mel. Se você perder a calma e disser a alguém uma ou duas coisas, terá uma excelente oportunidade para descarregar suas queixas. Mas o que acontece com a outra pessoa? Participará do seu prazer? Sua atitude e suas expressões hostis farão com que ela concorde com você? Se você vier para mim com os punhos cerrados, disse Woodrow Wilson, penso que posso prometer-lhe que os meus serão cerrados tão depressa quanto os seus. Mas se você vier ao meu encontro e disser, vamos sentar e aconselhar-nos mutuamente, e se tivermos diferenças entre nós, procuraremos as causas, por certo veremos diferenças entre nós. Perdão, por certo veremos que não estamos tão afastados um do outro, que os pontos em que diferimos são poucos e muitos os que estamos de acordo, e que, se tivermos paciência e cordura, além do desejo de sermos unidos, seremos unidos. Ninguém apreciava mais a verdade da declaração de Woodrow Wilson que John Rockefeller Jr. Em 1915, Rockefeller era o homem mais cruelmente desprezado no Colorado. Uma das mais sangrentas greves da história da indústria americana vinha perturbando grandemente o estado por 2 anos. Furiosos e em pé de guerra, os mineiros estavam exigindo salários mais altos da Colorado Fuel and Iron Company, e Rockefeller controlava tal companhia. Propriedades foram destruídas, tropas entraram em cena, sangue foi derramado, grevistas alvejados e seus corpos crivados de balas. Num momento como este, a atmosfera cheia de ódio, Rockefeller quis conquistar os grevistas para o seu modo de pensar, e conseguiu. Como? Eis aqui é a história. Depois de passar semanas fazendo amigos, Rockefeller discursou para os representantes dos grevistas. O seu discurso é uma obra-prima. Produziu resultados espantosos. Acalmou as tempestuosas ondas de ódio que ameaçavam aniquilá-lo. Conseguiu um exército de admiradores. Os fatos foram apresentados de modo tão amistoso que os grevistas voltaram ao trabalho sem dizer em uma só palavra sobre o aumento de salários, causa pela qual lutavam com tanta violência. Aqui está a abertura do notável discurso. Note como todo ele é amistoso. Lembre-se de que Rockefeller estava falando para homens que, poucos dias antes, queriam enforcá-lo no galho de uma macieira, e não podia ter sido mais gentil, mais amistoso, se estivesse dirigindo a um grupo de missionários médicos. Seu discurso estava cheio de frases como estas: Estou orgulhoso de estar aqui. Tenho visitado vossos lares. Encontrei muitas das vossas esposas e filhos. Não nos encontramos com estranhos, mas com amigos, no espírito de mútua camaradagem. Nossos interesses são comuns. Devo apenas a vossa gentileza estar aqui. Hoje é um grande dia da minha vida, começou Rockefeller. É a primeira vez que tenho a aventura de encontrar-me com os representantes dos empregados desta grande companhia. Seus chefes e superintendentes, todos juntos, e posso assegurar-vos que estou orgulhoso por me achar aqui e que enquanto viver jamais esquecerei tão feliz ensejo. Tivesse esta reunião se realizado 2 semanas passadas, e eu estaria aqui como um estranho para muito de vós, reconhecendo poucas fisionomias. Tendo tido, na semana passada, a oportunidade de visitar todos os campos de carvão nas zonas do sul e de falar pessoalmente com quase todos os representantes, exceto com os que se achavam fora. Tendo visitado vossos lares, tendo estado com muitas das vossas esposas e filhos, não nos reunimos aqui como estranhos, mas como amigos, e é neste espírito de mútua amizade que tenho a satisfação de vir discutir convosco os nossos interesses comuns. Desde que esta é uma reunião de chefes da companhia e dos representantes dos empregados, é apenas por mera cortesia vossa que aqui me encontro, pois não tenho a aventura de pertencer nem a uma, nem a outra das facções. Entretanto, eu já me sinto intimamente associado convosco, pois, em um sentido, represento os acionistas e diretores.
Não é um soberbo exemplo da fina arte de transformar inimigos em amigos? Suponha que Rockefeller tivesse tomado um rumo diferente. Suponha que tivesse discutido com os mineiros e atirasse em suas faces fatos arrasadores. Suponha que ele tivesse dito com palavras e insinuações que os mesmos estavam errados. Suponha que, por todas as regras da lógica, tivesse provado que os mineiros estavam errados. Mais irritação teria sido provocada. Mais ódio, mais revolta. Se o coração de um homem está inflamado pela discórdia e maus sentimentos para com você, nem com toda a lógica do cristianismo você conseguirá conquistá-lo para seu modo de pensar. Pais empreendedores, patrões e maridos exigentes, esposas ranzinzas, deviam compreender que as pessoas não gostam de modificar suas ideias. Elas não podem ser forçadas a concordar com você, ou comigo, mas podem ser levadas a isso se formos gentis e amistosos. Cada vez mais gentis, cada vez mais amistosos. Lincoln disse isso efetivamente, há quase 100 anos passados. Eis aqui as suas palavras. É uma antiga e verdadeira máxima que com um pingo de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. O mesmo se dá com os homens. Se quer tornar um homem adepto de uma causa sua, convença-o primeiro de que você é seu amigo sincero. Nisto há uma gota de mel que apanha o seu coração, o qual, digam o que quiserem, é o caminho mais curto para a sua razão. Os homens de negócio estão aprendendo que há muito mais vantagem em tratar amistosamente os grevistas. Por exemplo, quando 2.500 empregados da fábrica White Motor Company se declararam em greve exigindo aumento de salário e a organização de um sindicato de classe, Robert F. Black, presidente da companhia, não se zangou, não os condenou, nem os ameaçou ou chamou de comunistas. Ele elogiou os grevistas. Publicou um anúncio nos jornais de Cleveland, cumprimentando-os pelo pacífico modo pelo qual vinham conduzindo sua solicitação. Achando que os grevistas estavam parados, comprou-lhes 2 dúzias de bastões para beisebol, além de luvas, e convidou-os para jogar nos lugares desocupados. Para os que preferiam jogar pelota, alugou uma cancha de pelota. Essa camaradagem da parte do Sr. Black fez com que a amizade sempre fez. Conseguiam mais camaradagem. Assim, os grevistas tomaram emprestado vassouras, pás e carroças de entulho e começaram a catar fósforos, jornais, pontas de charutos e carteiras vazias de cigarro ao redor da fábrica. Imaginem grevistas trazendo na mais completa ordem os terrenos da fábrica, enquanto lutam pelo aumento de salários e reconhecimento do sindicato. Tal acontecimento nunca foi visto antes na longa e tempestuosa história das guerras trabalhistas americanas. A greve terminou com um compromisso de solução dentro de uma semana. Terminou sem qualquer má interpretação ou rancor. Daniel Webster, que era olhado como um deus e falava como Jeová, foi um dos mais eficientes advogados que já defenderam uma causa. Entretanto, apresentava seus mais poderosos argumentos com observações amistosas, como as que se seguem. Isto é para o júri considerar. Este cavalheiro talvez possa ter um pensamento de valor. Aqui estão alguns fatos, cavalheiros, que, espero, não perdereis de vista. Ou, vós, com o conhecimento que tendes da natureza humana, podereis aprender a significação de tais fatos. Nada de exigências, nada de métodos de alta pressão. Nenhuma tentativa de pretender impor suas opiniões às demais pessoas. Webster empregava o método de falar suavemente, calmamente, de modo amistoso, e tudo isso o ajudou a tornar-se famoso. Você pode nunca ser chamado para dar solução a uma greve ou discordar perante um júri, mas pode querer ter o seu aluguel de casa reduzido. Poderá a aproximação amistosa ajudá-lo então? Vejamos. O. L. Straub, engenheiro, pretendeu uma redução no aluguel da casa e sabia que o proprietário era um indivíduo intratável. Eu lhe escrevi, disse o Sr. Straub numa explicação que fez perante a classe, notificando-o de que ia deixar o apartamento logo que o contrato expirasse. A verdade era que eu não queria mudar-me. Desejava ficar se conseguisse uma redução no aluguel.
mas a situação parecia sem esperanças. Outros inquilinos tentaram mesmo e nada conseguiram. Diziam todos que o proprietário era um homem muito difícil de se tratar. Mas, disse eu para mim mesmo, estou estudando num curso para aprender como lidar com as pessoas. Por isso vou experimentar meus conhecimentos com este homem e ver quais os resultados. Em companhia do secretário, o proprietário veio ver-me logo que minha carta lhe chegou às mãos. Recebi-o à porta com um cumprimento amável. Enchi-me de boa vontade e entusiasmo. Não comecei falando sobre o exagero do aluguel, mas sim sobre quanto eu gostava daquele prédio de apartamentos. Creiam-me, fui sincero na minha apreciação e pródigo no meu elogio. Congratulei-me com ele pelo modo como dirigiu o prédio e disse-lhe que gostaria de continuar no apartamento por mais um ano, mas não podia. Evidentemente ele nunca tinha havido uma semelhante recepção por parte de um inquilino. Dificilmente sabia o que fazer dela. Então começou a contar-me seus percalços. Queixou-se dos inquilinos. Um lhe havia escrito 14 cartas, algumas das quais positivamente insultantes. Um outro ameaçou de rescindir o contrato a menos que o proprietário fizesse um homem que morava no apartamento de cima deixar de roncar. Que alívio, disse ele. Possui um inquilino satisfeito como o senhor. E então, sem que eu lhe pedisse coisa alguma, ofereceu-se para fazer uma pequena redução no aluguel. Desejei mais. Disse quanto me era possível pagar e ele aceitou sem a menor relutância. Quando se despedia, virou-se para mim e perguntou: que pintura deseja que eu mande fazer no apartamento? Se eu tivesse pretendido obter redução do aluguel pelo método usado pelos outros inquilinos, tenho a certeza de que teria fracassado do mesmo modo que eles. Foi a aproximação amistosa, simpática e apreciadora que me deu o triunfo. Dean Woodcock, de Petersburg, Pensilvânia, é o superintendente de um departamento da companhia elétrica local. Seu pessoal foi chamado a reparar um aparelho no alto de um poste. Esse tipo de trabalho anteriormente era realizado por um outro departamento, e só recentemente foram transferidos para a seção de Woodcock. Embora seu pessoal estivesse preparado para o trabalho, fazia-o pela primeira vez. Todos os funcionários da organização aguardavam com expectativa o resultado de seu desempenho. O Sr. Woodcock, vários de seus subordinados e todos os membros dos outros departamentos de serviços de utilidade pública foram assistir à operação. Muitos carros e caminhões pararam no local, além de inúmeras pessoas que, interessadas, acompanhavam as atividades dos dois únicos homens no alto do poste. Passando o olhar ao redor, Woodcock percebeu um homem que descia de um carro com uma câmera na mão. Logo estava fotografando a cena. O pessoal dos serviços públicos é extremamente sensível às relações públicas, e repentinamente Woodcock compreendeu o que aquele grupo de homens significava para o fotógrafo. 12 pessoas inutilmente chamadas para fazer o trabalho de duas. Desperdício. Atravessou a rua e foi ter com o fotógrafo. Vejo que o senhor se interessa pela operação. Sim, e minha mãe ficará mais do que interessada. Ela possui ações na sua companhia. Esta cena abrirá os olhos dela. Possivelmente concluirá que fez um péssimo investimento. Há anos venho dizendo a ela que existe muito desperdício em Perdão? Tive um pequeno problema aqui, vou voltar aqui então no parágrafo. Então continuamos aqui, ó. Vejo que o senhor se interessa pela operação. Sim, minha mãe ficará mais do que interessada. Ela possui ações na sua companhia. Esta cena abrirá os olhos dela. Possivelmente concluirá que fez um péssimo investimento. Há anos venho dizendo a ela que existe muito desperdício com o tempo. Mencionei o pequeno problema com a água. Ele imediatamente concordou em contribuir com a parte para corrigir o problema. Poucos dias depois, telefonou e disse que pagaria os estragos e que instalaria os encanamentos especiais necessários para prevenir que no futuro problemas dessa natureza voltassem a acontecer. Embora o proprietário da subdivisão fosse o responsável, se eu não tivesse iniciado o contato daquela maneira, haveria muitas dificuldades para conseguir fazer com que concordasse comigo.
Ele admitiu ser o responsável. Anos atrás, quando ainda era um garoto, andava descalço pela mata. Estava numa escola de campo do Nordeste de Missouri. Li um dia uma fábula sobre o sol e o vento. Eles discutiam sobre qual dos dois era mais forte, e o vento disse: Provarei que sou mais forte. Vê aquele velho que vem lá embaixo com o capote? Aposto como posso fazer com que ele tire o capote mais depressa do que você. O sol recolheu-se atrás de uma nuvem e o vento soprou até quase se tornar um furacão. Mas quanto mais ele soprava, mais o velho segurava o capote junto de si. Finalmente acalmou-se e foi embora. Então o sol saiu de trás da nuvem e sorriu bondosamente para o velho. Imediatamente ele esfregou o rosto e tirou o capote. O sol disse então ao vento que a gentileza e a amizade eram sempre mais fortes que a fúria e a força. O emprego da cortesia e da amistosidade pode ser observado no dia a dia de pessoas que aprenderam que com um pingo de mel se apanha mais moscas que com um galão de fel. F. Gale Connor, de Lauderdale, Maryland, provou isso ao precisar levar, pela terceira vez, o carro com 4 meses de uso ao atendimento do negociante. Ele relatou à nossa classe. Era... Perdão, um problema aqui no celular. Aí. Era evidente que conversar, raciocinar ou gritar com o chefe do atendimento não levaria a nenhuma solução satisfatória dos meus problemas. Fui ao showroom e pedi para falar com o proprietário da agência, o Sr. White. Depois de uma breve espera, introduziram-me no seu escritório. Apresentei-me e expliquei-lhe que eu havia comprado meu carro na agência dele, seguindo conselhos de amigos que também haviam comprado lá. Disse-lhe que os preços eram bastante competitivos e que o serviço era excelente. Sorriu satisfeito enquanto me ouvia com atenção. Expliquei então o problema que estava tendo com o departamento de manutenção. Achei que o senhor gostaria de ficar a par de qualquer probleminha que pudesse vir a manchar sua reputação, acrescentei. Agradeceu-me por informá-lo e garantiu que meu problema seria considerado cuidadosamente. Ele não apenas envolveu-se pessoalmente, como também emprestou-me seu carro para que eu fosse usando, enquanto consertavam o meu. Êxopo foi um escravo grego que viveu na corte de Creso e criou fábulas imortais 600 anos antes de Cristo. Entretanto, as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana tanto foram verdadeiras em Boston e Birmingham agora, como há 25 séculos passados em Atenas. O sol pode fazer com que você tire seu capote mais depressa que o vento. E a bondade, a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente que todo o barulho e as tempestades do mundo. Lembre-se do que Lincoln disse: com um pingo de mel apanham-se mais moscas do que com um galão de fel. Então temos aqui o princípio 4. Comece de um modo amigável. Então finalizamos aqui o nosso capítulo número 4.